Conversando com Elias Ferreira na CBN Maceió. Oferecimento: Ordem dos Advogados do Brasil, Seccional Alagoas, Sindicato dos Médicos do Estado de Alagoas e Detran Alagoas. Olá você, uma boa tarde. Estamos começando aqui mais um Conversando com Elias Ferreira, porque eu assim compreendo, que é conversando que a gente se entende, é conversando que a gente compreende e compreendendo a gente atua melhor. Olha, nós vamos conversar no dia de hoje sobre um tema que é de extrema relevância para todo mundo. Não apenas por ser sindical, e quando é sindical é coletivo, a gente tem que aprender a trabalhar em conjunto. É que nós vamos conversar com o Sindicato dos Médicos do Estado de Alagoas. E o Sindicato dos Médicos do Estado de Alagoas, ele tem uma atuação muito ampla. É muito mais do que a defesa simples do médico. É defesa da medicina, é defesa da sociedade, é defesa de uma saúde pública e privada decente, que atenda aos anseios da sociedade, daqueles que podem pagar no serviço privado, daqueles que não podem no serviço público. É defesa da formação médica e da formação de tudo aquilo que compreende o sistema de saúde. Eu quero dizer que o Conversando com Elias Ferreira conta com a colaboração da OAB Alagoas, do Detran Alagoas, do Sindicato dos Médicos do Estado de Alagoas e conta aqui com a produção e imagens de Marcos Vasconcelos. É um prazer receber aqui a doutora Silvia Mello, presidente do CIMED, o Sindicato dos Médicos do Estado de Alagoas, um carinho muito grande pela comunidade médica. Imaginou, gente, uma sociedade sem médico, como é que a gente faria, hein, doutora? Uma boa tarde. Boa tarde, Elias. É com grande satisfação que hoje o sindicato se faz presente na presença de duas diretoras, mulheres, como você já vem exaltando, para exatamente a gente falar sobre esses temas palpitantes relacionados à categoria médica, que tudo que a gente pensa médico, a gente pensa logo em saúde. E saúde é o nosso bem mais precioso. Mais precioso. Conosco também, doutora Dilma Barbosa, diretora tesoureira do CIMED. Prazer, doutora. Quanto tempo? Boa tarde, Elias. Boa tarde a todos que estão nos ouvindo. Elias, para mim é um grande prazer estar conversando com você. E falar sobre o sindicato está na alma. Olha só. Eu amo falar sobre sindicato porque eu amo a medicina, eu amo o próximo. E sindicato é pensar na saúde do próximo, é pensar numa saúde coletiva. É como você disse, não é só a profissão médica. Quando a gente fala em sindicato dos médicos, está precisando falar da comunidade. A comunidade necessita de médicos bem formados, de médicos que tenham amor pela medicina. Tem amor pela medicina como eu, tem amor pelo próximo. É muito bom estar aqui, Elisa. Doutora Silvia Mello, o CIMED gostou, né, de ter mulheres comandando. Esse foi um mundo sempre muito machista, vamos ser historicamente machista. Isso. Eu estou na vice-presidência há 6 anos, né? E no último ano eu saí como presidente, graças a Deus, incentivada por nossa decana, como diz nosso querido diretor, doutor Álvaro Bulhões. Nossa decana, doutora Dilma, que sempre me incentivou, que foi a primeira mulher presidente do nosso CIMED AL. Foi ela. Então, ela quis que eu perpetuasse, né, nas mulheres essa força que vem brotando cada vez mais das mulheres, essa luta, né, despertando em nós essa vontade de lutar diariamente, Elias, porque o que eu vi nesses 6 anos como vice e agora há 1 ano, é que se a gente piscar o olho, Elias, a gente perde direitos. Tem sempre alguém querendo garfar os nossos direitos. Então, a gente tem que se manter em alerta e sempre estar ali, disposto a ir atrás do que nos querem tirar. Bem, doutora Silvia e doutora Dilma, como é que a gente poderia definir um sindicato dos médicos e, claro, a importância de uma categoria que tem esclarecimentos de estar associado? Porque esclarecido compreende, ou pelo menos deveria compreender um pouco melhor, como o sistema funciona e de que maneira ele age, suprimindo direitos, deixando o ambiente de trabalho mais degradado.
o que, de certa forma, se não impede, mas dificulta em determinado momento até a atuação médica propriamente dita, até o próprio ato médico. Elias, se o médico tivesse assim, parasse, porque médico trabalha tanto, estuda tanto, se ele olhasse assim, o sindicato é importante para mim, ele podia pensar, eu vou para o meio social, o sindicato. Porque o sindicato defende o médico em todo ponto. Primeiro, não só é a parte salarial, não, porque a vida você não só pode pensar no salário, só pensar em condições de trabalho. A condição de trabalho, você está ali também no hospital ensinando. Eu sempre fui professora, eu sempre fui preceptora de ensino. Em todo momento eu estava ensinando. Em todo momento eu só queria o melhor. Por isso que eu digo a você, hoje eu digo aos médicos, qualquer médico, os meus 4 filhos são sindicalizados. E eu gostaria de convidar todos os médicos para sindicalizar, para ver a importância do nosso sindicato, tanto na defesa, que a gente tem um corpo também de assessor jurídico excelente, e a gente tem convênios com outros planos, com plano de saúde maravilhosos, pacotes assim, só você vendo. É 30% a menos de que você paga num pacote que a gente tem na Unimed, que é o nosso convênio maior. A gente tem outros, mas a Unimed é o nosso convênio maior. A gente tem mais de 600 vidas do que é de sindicalizado na Unimed. Isso é muito importante para a gente. E todo médico devia pensar assim, eu vou me sindicalizar. Ali é para a defesa do médico. Quem está na direção, não tem prolabore. Vai por amor. Vai por um amor pela uma política sadia, pela uma política que só quer bem-estar do médico. A gente só tem que pensar nisso. E só quer o bem-estar do médico e não promovendo ou não defendendo o médico que não cumpra os seus direitos e deveres com a sociedade. Esse sindicato também não vai, Elias. Doutora, uma coisa, Elias. Mais de 45 anos, não é o sindicato? Sim, é de 1978. De outubro, ele foi fundado em outubro de 1978. Temos 47 anos, né, com isso. Uma coisa muito importante, Elias, que o sindicato também quer se fazer presente na vida do colega médico, é que você tem, eu não sei se você percebeu, que tem aumentado muito os índices de violência contra médicos. Agressões, né? Unidades de saúde, sejam até UBSs, principalmente as unidades nas UPAs, em hospitais de pronto-socorro, de pronto-atendimentos, a gente vê diversas vezes. Quando alguém não é satisfatoriamente atendido, ou o parente, ou mesmo o próprio paciente. Porque se um paciente agride qualquer pessoa da equipe de saúde, esse paciente não está doente, né? Ele pode ter outras coisas, menos doente, porque como é que ele vai agredir? Mas tem sido muito frequente as denúncias. E, assim, infelizmente, o sindicato é o último a saber que a gente deveria ser o primeiro a ser comunicado. Então, ao profissional da saúde, seja médico ou não médico, que fosse, eles têm medo de fazer denúncias em delegacias, mas se esse tiver coragem de ir, que também denuncie em seus sindicatos, que também procure seus sindicatos, que estamos ali para ajudar nisso, nesse tipo de defesa. O sindicato, ele nasce numa década extremamente difícil, né? Complexa. Precariedade das unidades hospitalares, desvalorização da própria categoria, salários baixos, e parece que vai conviver com essa situação, possivelmente até os dias atuais, doutoras? Ou a gente teve sobressaltos, em determinado momento melhora um pouco, etc. Quando uma coisa fica um pouco melhor, os salários caem, quando o salário sobe, a situação de trabalho fica prejudicada. Como é que é isso? Em termos do ambiente público, Elias, a gente tem enfrentado muito desvalorização salarial. Muito. Não é pouco, não. Então, realmente, o que se taxavam antes de grandes salários, hoje é só a gente levar em consideração os médicos da Estratégia de Saúde da Família do município de Maceió, que antes tinham os melhores salários e hoje não. Sem falar a nível também estadual, todos os médicos efetivos não tem salários bons, não, Elias. A gente sempre julga a categoria médica, são ricos, tem um poder aquisitivo, mas ninguém sabe quantos plantões a gente dá de noite, quantos plantões você fica fora de casa, quantos empregos você tem que ter para ter um padrão de vida relativamente bom. Então, o desgaste é muito grande. As noites de sono são muito perdidas,
né? Então, isso merecia uma melhor remuneração. E a partir do momento que você começa a pedir melhor remuneração, aí você é visto como que só quer saber de dinheiro, é um mercenário, só visa o dinheiro em primeiro lugar. E, na verdade, não é isso. Tá? Claro, todos querem ser bem remunerados, todos queremos, né, ter salários justos. E é isso que a gente pleiteia em maior, vamos dizer assim, com maior afinco. Mas realmente precisamos hoje de maior valorização, ter tanto a nível estadual quanto a nível municipal. E a nível nacional nem se fala. Doutora Edilma, era um momento, durante a criação do sindicato na década de 70, um momento de transformação da própria sociedade, né? Culturalmente, politicamente e tudo mais. Havia uma efervescência muito grande, não só no Brasil, mas no mundo inteiro. Nós tínhamos guerras, mas nós tínhamos muita gente buscando um cenário de mais normalidade, um cenário de mais comunhão, mas nunca sem luta. Luta é uma palavra importante para o sindicato? Eu sempre digo, Elias, que o sindicato é uma luta constante, 24 horas no ar, tá? 24 horas no ar o sindicato tá na luta. A gente está em casa, um colega liga, a gente tem que estar na luta com ele, junto com ele, em todos os momentos. A gente pensa que luta só é luta salarial. É justo um médico dar um plantão de 12 horas e não ter um lugar para se descansar? Isso é justo? A gente luta por esse cara. A gente luta por detalhes ali, a gente luta por medicamento. Porque na hora que ele assume um plantão, ele está assumindo a saúde do colega, a saúde de um colega, de uma pessoa que está ali precisando. Não só é a sua saúde, não. É a saúde do seu colega de plantão, mas é a saúde simplesmente do paciente. Por isso que a luta sindical é constante ali. Nunca os sindicatos receberam alguma coisa de mão dada. Sempre a gente foi em busca. Até a lei do médico aqui, que tem a lei médica, tem uma lei médica, essa luta da gente foi com muito esforço. Na época, a gente também sempre teve grandes sindicalistas aqui no estado de Alagoas. Sempre. Os nossos presidentes foram sindicalistas brilhantes. E eu tive muito espelho em muitos sindicalistas. Por isso que eu digo a você, na minha vida política, porque o sindicato é uma vida política, parece que a saúde é palanque. Depois que passa a parte de palanque, aí a gente vem a cobrança, o sindicato vem a cobrança. É por isso que eu digo a você, eu acho que lutar por um partido que eu sempre chamo PM, que é o Partido do Médico, porque esse Partido do Médico é o partido da comunidade, é o partido da saúde. A saúde não é só feita de médico, não. A gente, quando luta por todos. A gente quer qualidade de trabalho, a gente precisa de medicamento, a gente precisa de respeito, a gente precisa de segurança. Eu trabalhei 37 anos na Santa Mônica. Fiz minha vida toda lá com o maior respeito ao meu paciente. Com o maior respeito, Elias. Com toda a minha dedicação, com amor e com conhecimento, que a minha vida toda é estudar. Por isso que o médico tem que estudar a vida toda, para ter conhecimento. Doutora Silvia, e é claro que dessa luta surgiram aí as conquistas, não é? Nem sempre foi só fel. Em determinado momento, as negociações salariais, as negociações relacionadas às condições de trabalho, participação na pauta política da saúde, colaborando para definir quais eram as políticas de saúde que deveriam ser implementadas. Os médicos começaram a ser ouvidos. É assim que a gente vai prosseguir nesse caminhar? A gente tem que prosseguir nesse caminhar. Já durante essa gestão que eu estou participando, a gente viu nascer o plano de cargos e salários do Estado de Alagoas. Nós tínhamos a carreira de médico apenas, mas não tínhamos um plano de cargos e salário. Claro, não foi à época o que nós queríamos, o que nós pretendíamos, mas foi um grande avanço, porque a partir deste a gente tem documentos de onde a gente pode partir para melhorias. E temos, desde 2011, nós temos o plano de cargos e salário dos médicos do município de Maceió. Excelente plano de cargos
e que a gente conseguiu, graças, né, às gestões anteriores, que a Dilma já fazia parte, mas isso eu devo, porque eu sou funcionária do município de Maceió, e eu devo isso a ela como servidora, porque foi ela. Graças à força dela, botando o plano de cargo debaixo da asa, como ela sempre disse, é debaixo da asa que a gente leva, e conseguiram, na época, em 2011, conseguiram esse plano de cargos para a gente. Apesar de que a gente viu gestores que não respeitaram esses planos de cargo, né? E isso decorreu de, vamos dizer assim, desvalorização salarial muito significativa, mas que a gente tem um plano de cargos onde a gente deve se apoiar para lutar, porque é lei, está ali na lei, então a gente tem que se apoiar ali. Bem, doutoras, doutora Dilma, nós tivemos aí, claro, ameaças à profissão durante esse período. Aliás, a profissão de médico, ela viveu um drama muito grande durante um certo período, porque as condições eram tão ruins. Se a gente lembrar aqui que esse estado já passou 9 meses sem pagar a todos, absolutamente todos, imaginar fazer uma greve. Como é que médico faz greve? Como é que a sociedade consegue entender isso, compreender isso? Como é que o próprio médico consegue, meu Deus, e o amor que eu tenho aos meus pacientes, que eu não posso largá-los? Esse é um momento mais difícil, doutora? Olha, Elias, eu estava num período trabalhando na Santa Mônica. 9 meses sem receber e a gente fazendo vaquinha para fazer feira para os funcionários. Isso era mais doloroso. Não era eu não receber, era eu fazer vaquinha com os colegas para fazer feira. Porque tinha pessoas que desmaiavam de fome. Eu vivi essa época, Elias. Tá? Eu vivi essa época e que a gente pensa assim, é doloroso? É doloroso. Muito doloroso. Mas eu também achei que na minha vida foi daí que eu parti para a luta. Eu me lembro que um colega meu estava na Santa Mônica, eu defendendo a Santa Mônica, mas os médicos, Elias, não fazem greve na urgência. Eu não posso dizer, como eu trabalhava na Santa Mônica, eu não podia dizer, olha mãe, vem parir amanhã, porque eu estou de greve hoje. A gente fez um acordo. Os médicos não entraram em greve na urgência, na Santa Mônica. Só podia entrar em greve naquilo que fosse a puericultura, na pediatria. Vamos entrar em greve. Vamos entrar em greve no lugar onde vai atender. Não é urgência nem emergência. Vamos entrar em greve. Eu tinha naquele momento, Elias, 200 e pouco na última greve de demissões de colegas médicos na minha mão. 229 pessoas assinaram demissão. Não entreguei nenhuma. Era doloroso demais. Pessoas como eu, que tinha já 25 anos, 30 anos, assinando, que não vivia e a gente segurou. Teve grandes embates com polícia. A gente indo para a delegacia com o presidente que era lá, o Hélito, que foi detido, mas se ele fosse detido, a gente tinha 20 médicos para ser detido com ele. 20 médicos. Eu disse, olha, você manda a marmita para 20 pessoas, que a gente vai passar fome aqui. Eu me lembro que eu passei uma vez no palácio, a gente chegou 6 horas da manhã, a gente ainda estava lá. De 6 horas da tarde a 6 horas da manhã, para ser recebido. E essas lutas faz você crescer, e tudo com muita ética. Porque a gente tinha que visar a saúde do paciente. A saúde do paciente era muito preciosa para a gente. E a gente fazia vaquinha, Elias, para a feira. Para a feira, principalmente dos funcionários. Ali foi doloroso. Mas, graças a Deus, vencemos. Nada melhor do que ter um Deus. Nada melhor do que lutar com dignidade. Nada de melhor lutar com justiça. E a gente lutou com essa arma. E foi na hora que eu entrei no sindicato. Comecei a caminhar no sindicato. Entrei como diretora de comunicação. E depois fui crescendo no sindicato e, por acaso, me tornei presidente. Depois eu fiz parte da Federação Médica, de uma federação. E depois a gente fundou, umas mulheres, fundamos a Federação Médica Brasileira, que hoje eu faço parte. Doutora Silvia também. E lá tem cota para mulher, porque só tem homem. Lá tem cota. Só tem homem, né? E ela brigou, você precisava ver. Eu abri dizendo que esse cenário é machista. Tá vendo? Bastante machista. Mas, agora, olha, as mulheres estão revertendo essa situação. As mulheres estão em maior número nas bancas escolares, vão chegar em maior número em todos os segmentos da saúde, e elas vão dar um caminho diferenciado
para melhor, doutora Silvia, pelo menos essa é a minha expectativa. Eu estou falando por mim, mas eu acredito que tem muita gente que está me ouvindo aí, está se associando à minha ideia aqui, de que a gente vai fazer um caminho diferente e não sofrer das mesmas dores do passado, não é? Sim, eu acho que acreditar mais na mulher nesse cenário é acreditar que o instinto maternal há de nos guiar. Porque a gente é muito assim, né, Dilma? A gente é muito mãe, é muito acolhedora. Então, isso é nato das mulheres. Então, é dessa forma que a gente pretende ganhar o nosso local, né, ganhar nossos espaços de trabalho e suavizar, né, essas mazelas que a gente tem que enfrentar. É com esse olhar acolhedor, é com esse jeito acolhedor de mãe que nós buscamos, né, acolher os médicos, acolher as queixas e ver qual é o passo que nós podemos dar, que não seja, sabe, Elias, você falou greve, hoje você pode ver quando foi decretada a última greve. Ninguém lembra. Né? Principalmente de saúde. E ninguém lembra que isso deve ter sido, ou se alguém lembra, precisa se manifestar, de que isso é fruto das lutas anteriores, sim. Que foram enfrentadas e batalhas que foram vencidas pela própria instituição CIMED. A gente acha que a greve traz prejuízo mais para o nosso paciente, não traz prejuízo para gestor nenhum. Então, a gente tem que, vamos dizer assim, mostrar aos gestores outro tipo de manifestação, outros tipos de reivindicações que a gente pode atingi-los sem que a gente precise paralisar e o nosso paciente é que perder, né? Olha, nós estamos aqui conversando com a doutora Silvia Mello, presidente do Sindicato dos Médicos do Estado de Alagoas, aqui também com a doutora Dilma Barbosa, diretora tesoureira. Vamos fazer aqui um breve intervalo, mas na volta a gente vai perguntar, você já é associado ao CIMED? Você é médico, é associado ao CIMED? Por que você ainda não se associou? O que é que falta? Tem algo que você gostaria de saber? Quer procurar o CIMED? É muito importante que a gente venha discutir no bloco que entra agora. A gente vai conversar um pouco sobre o papel que cumpre o CIMED. A fiscalização que o CIMED faz, para que a gente não encontre por aí, como encontra em outras profissões, até com mais frequência, aqueles que não são profissionais e se passando, enlameando muitas vezes a própria profissão médica. A gente vai conversar um pouco mais sobre proteção, a gente vai conversar um pouco mais sobre formação médica, isso é muito importante. O que fazer com tantas faculdades de medicina que vem por aí? Então, muito importante de que você continue conosco, porque eu, conversando com Elias Ferreira, que tem aqui o apoio e a colaboração do Sindicato dos Médicos, do Detran Alagoas e da OAB Alagoas, vai a um breve intervalo, mas volta já já. Conversando com Elias Ferreira. Oferecimento: Ordem dos Advogados do Brasil, Seccional Alagoas, Sindicato dos Médicos do Estado de Alagoas e Detran Alagoas. Estamos de volta aqui conversando com Elias Ferreira, hoje recebendo as diretoras aqui do Sindicato dos Médicos do Estado de Alagoas, a doutora Silvia Mello, que é a diretora-presidente, e a diretora Dilma Barbosa, diretora tesoureira. A gente conversando aqui, né, sobre atividade sindical, mas sobre atividade médica, porque o sindicato tem uma luta que é muito ampla, tem muita coisa que precisa ser discutido e a gente vai ficar aqui com aquela perguntinha no ar. Sindicalização. Por que eu devo me filiar? Presidente. Excelente pergunta, né, Elias? Às vezes alguns colegas acham que o simples fato deles terem o registro no Conselho Regional de Medicina, eles já são automaticamente sindicalizados. Não. A sindicalização é um ato voluntário. Você escolhe ser sindicalizado ou não. E por que ser sindicalizado? O jovem médico, principalmente, né, o recém-formado, ele tem se deparado com um mercado de trabalho que exige dele muitas coisas e, para isso, ele precisa estar bem calçado, vamos assim dizer. E eu acho que o principal ponto que o sindicato pode ajudar qualquer médico é do ponto de vista jurídico.
em tudo, Elias, hoje exigem da gente termos de consentimento. Tudo que a gente faz com o nosso paciente agora, até mesmo nas consultas simples, a gente precisa de um termo de consentimento esclarecido. Então, esses termos, quando é cirurgia, e direcionar, não fazer um termo geral para todas as cirurgias, todos os procedimentos, não. Um termo exclusivo para aquilo ali. E nós temos um corpo jurídico hoje que eu tenho advogados especialistas em direito do servidor público, eu tenho advogados especialistas em direito civil, trabalhista, tenho advogadas especializadas em direito médico, que é a principal coisa. A gente viu que em 2023, Elias, houve um aumento, 23 e 24, mais de 500% nos processos contra médicos. Então, os nossos advogados estão preparados exatamente para isso. Então, o jovem médico já deve pensar, quando ele sair da universidade, que ele for fazer a sua inscrição do conselho, era bom que ele automaticamente já pensasse logo. E de vantagens, vamos dizer que, como a doutora Edilma até frisou antes, é o nosso plano de saúde com 30% de desconto. Olha só, isso é coisa de tesoureira, viu, gente? Como é que é isso? Quando as pessoas vão se sindicalizar, se associar, etc., já diz logo, olha, quanto é a anuidade, ou mensalidade, ou a contribuição sindical. É vantajoso estar sindicalizado? As pessoas pensam que vão gastar, mas na verdade vão receber? Elias, essa pergunta é brilhante. Se ele fizer, e a contribuição é baratíssima anual. Baratíssima. A gente tem simplesmente... O que é que o sindicato faz? A gente tem um valor tão baixo, que é para como se fosse as despesas do sindicato, para manter as despesas do sindicato e a manutenção do sindicato. E ele vai ter, assim, um plus de benefício. Eu falo um plus de benefício. Ele não só tem benefício no plano de saúde, não, em advogados, não. Ele tem a defesa de onde ele for. Ele tem simplesmente em restaurante, em posto, em escola. Ele tem várias coisas. Porque eu acho que falta, assim, de dizer, vou pagar mais uma coisa. A gente sempre pensa que o Conselho de Medicina é prerrogativas médicas. Ele trabalha em prerrogativas médicas. Essa é uma diferenciação importante, doutora. Faça o Conselho Regional e o sindicato, as nuances disso. Eu pertenço às duas entidades, né? Eu pertenço ao Conselho como autarquia, eu sou vice-presidente do Conselho, e o Conselho é prerrogativas médicas, mas o sindicato também luta pela prerrogativa médica, pelo trabalho do médico. O sindicato fiscaliza o médico, ou o Conselho fiscaliza o médico, mas ele fiscaliza como se fosse um pai, dando conselho. Olha, eu tenho essas diretrizes, por favor, segue. Ele dá as diretrizes para você seguir. Não é aquele pai que não dá diretriz, ele dá uma cartilha para você seguir. E quanto o sindicato vai lhe defender das condições de trabalho, lhe defender das condições salarial, dos abusos, das agressões. Porque a agressão, a gente só fala que é física, não. A gente tem vários tipos de agressões. Principalmente as mulheres sofrem muito de agressões. Tá? Muito de assédio, muitas coisas estão envolvidas aí. Tá? E a gente tem que lutar. O sindicato está pronto. Quando o conselho aqui, as prerrogativas médicas, com o seu código de ética, com as suas resoluções, e é uma coisa assim, sempre educativa. Sempre educativa. Fiscaliza e educa o conselho. E o sindicato também tem quase a mesma linha, mas sendo uma coisa mais para o trabalho médico. E as prerrogativas no sentido de terem condições de trabalho, é uma coisa assim... Os acordos coletivos, as convenções, essas prerrogativas são únicas do sindicato. Do sindicato. Mas também, quase sempre, a gente tromba um com o outro, sabendo que o conselho é uma entidade maior, que é uma autarquia que você é obrigado. Essa autarquia é lei. Você não pode exercer medicina... Você tem a prerrogativa de exercer medicina sem pertencer ao conselho. Isso não existe. O conselho é para isso. E quando o sindicato vai lhe defender, e o conselho também defende a sociedade, o sindicato defende a sociedade, mas o conselho defende muito maior. Você entendeu? Porque na hora que ele diz assim, fiscaliza o seu trabalho, você tem que atuar em benefício da sociedade. O conselho faz isso, mas o sindicato, eu sempre digo assim, é uma mãezona.
uma zona que tem abrigo para todos. Mesmo aquele que a gente chega no final e diz assim, meu amigo, não faz isso nunca mais. Mas a gente está lá como mãe. Então é proteção, é fortalecimento coletivo. É uma mistura, Elias, de respeito, é uma mistura de compromisso, é uma mistura de dizer ao médico, trabalhe corretamente, é uma mistura de dizer, estamos aqui para te proteger, vê o teu salário, vê condições de trabalho. E, por incrível que pareça, Elias, como a gente sofre com gestores, sabe? Como sofremos com gestores. Presidenta Silvia, alguém poderia dizer assim, mas sindicato é uma coisa muito distante. É distante mesmo? De forma alguma, né? Nós estamos muito próximos e o que foi bom eu também estar agora é que eu tenho essa proximidade também, como eu sou professora de uma das universidades, então os alunos já me conhecem o lado de professora e acabam vendo o lado da sindicalista, né? Quando eles sabem, ficam sabendo como é que a minha professora, a doçura, na hora de estar lá no atendimento, consegue levar esse mesmo, vamos dizer assim, jeito de ser para a luta sindical, né? E a gente não esmorece, Elias, não é porque a gente tem esse lado nosso feminino que a gente vai deixar a luta passar, não. Então, o que a gente tenta mostrar, hoje eu acho que o sindicato está muito próximo, basta o aluno recém-formado querer conhecer, né? Hoje está muito fácil. A gente tem vários diretores do nosso sindicato que são professores de universidades. Então, ele está divulgado no meio. E, às vezes, a gente sente a falta daquele nosso aluno, depois que se forma, na hora que ele precisa, ele não lembrou do sindicato, né? Ou então, se ele lembra, ele acha que ele tem... eu vou, mas eu não preciso me associar. Não, isso a gente tem que incutir isso na mente deles, que existe uma sindicalização voluntária. Hoje, apenas os servidores públicos estaduais, eles têm, porque são antigos, e nisso a gente tem o nosso desconto em folha. Aí você já era automaticamente sindicalizado. Depois de um certo período, se não me engano, foi de 2013 para cá, mesmo você sendo funcionário do Estado, você tem que dizer voluntariamente se você quer. Se você não disser nada, então eles interpretam como se você não quer. São quantos associados hoje? Hoje nós somos mais de 1.600 associados, 1.600. quase 1.700. E quando começamos, éramos 900 associados. Olha só. E nesses 6 anos a gente cresceu isso. Cresceu e... De jovens médicos, graças a Deus. Isso é muito bom, que oxigena, né, a instituição. A gente observa um olhar diferenciado, um olhar mais rejuvenescido do que está por aí, porque os desafios continuam, não é? Muitos. Quais são as principais lutas que o sindicato deve, já está, na verdade, né, associado aí? Uma das principais lutas que a gente vem encabeçando agora, que eu digo que eu tenho 3 sonhos daqui para o final que eu termino essa gestão. Eu já estou há 1 ano, então temos mais 2. Então, eu tenho esses 3 sonhos a realizar durante a gestão. Um deles é o nosso piso nacional, Elias. Nossa lei é de 1961. Por incrível que pareça, né? 1961. E lá está escrito que nós apenas... o nosso piso é de apenas 3 salários mínimos. Em 2023, o Supremo Tribunal achou por bem que nenhum piso salarial deveria ser baseado no salário mínimo. E fixou, na época, em R$ 3.600, por 20 horas trabalhadas. Então, hoje, esse é o atual piso do médico para 20 horas, R$ 3.600, pasme, né? E nessa lei, ela não descreve muito, porque essa lei, como foi de 1961, foi antes da criação do SUS, então ela não diz se é o médico público, privado, ela não diz, é o médico. E a gente vem enfrentando alguns interiores de Alagoas, que a gente tentou embargar diversas vezes editais de, pasme, Elias, R$ 2.000 por 40 horas. Por 40 horas. Para o médico do PSF daquele interior. E criaram agora 3 letrinhas que está substituindo os concursos. E a gente percebe de que, de uma certa forma, bom, digamos que tem pouco ânimo dos fiscalizadores para que isso
não aconteça. PSS é para ser regra? De forma alguma. PSS é um tapa-buraco, Elias. PSS é, teoricamente, 1 ano de contratação, podendo ser prorrogado por mais 1 ano. Então, daqui a 2 anos, é para você voar. Isso quer dizer, numa pandemia, né? num evento extraordinário. Abrir um serviço urgentemente, vamos lá fazer mas não, você vê gestões se perpetuando e 8 anos de gestão e nada de concurso, ou o que fez uma quantidade ínfima que mal supriu os aposentados, os exonerados, né? Então, assim, a gente tem visto que o PSS tem suprido isso. E quando você vê concurso, você vê esses salários. E a gente tentou, Elias, cancelar diversos editais, e um deles veio para a gente e disse, não, mas esse piso aqui de vocês é para médico do particular. O particular ganha R$ 3.600, 20 horas trabalhadas. Imagine o público, o que é que ele quis dizer com isso? Como é que é Procurador de município dizendo isso. Na minha cara, Elias. Como é que é a situação no particular? Isso está mais resolvido, digamos assim, ou também é um desafio? Porque em determinado momento, gente, isso a gente enfrenta nas outras profissões, na advocacia a gente tem muito disso, do dono do escritório que é patrão de outro advogado. Então vai ter em algum momento médico que é patrão de médico também, e o sindicato tem que atuar. Gente, feliz ou infelizmente, é um outro médico que está ali precisando da ajuda. E daí o porquê que, olha, sindicalização não é coisa só de médico que atua no sistema privado, público. É para todos. E aí, no privado, a doutora Edilma pode tomar o microfone agora e falar, vem o câncer do privado, que é a PJização. É o profissional contratado via... Ou seja, nem contratado por 2.000 a gente está sendo, né, doutora? Elias, a pessoa fazer uma empresa para trabalhar no particular, tá? Tem muita gente que acha que chegou e vai ficar. Mas o que a gente percebe é o seguinte, o privado paga melhor hoje do que tanto a prefeitura, porque é tipo de escala de plantão, e se você se junta em cooperativa, ainda recebe melhor. Em cooperativa ainda se recebe melhor. E a gente tem que saber como lidar, separando o joio do trigo. A gente sempre pensa nisso. A gente acha que todo governo que quer só esses processos seletivos, ele não pensa na sociedade. O médico vai sair dali e não vai ter amor pela sociedade, porque ele vai sair na hora que você fizer uma cara feia, ele bota você para fora, Elias. Se você for dizer assim, olha, doutor, a minha meta é 20 pessoas, aí o gestor diz assim, tem mais 2, dá para você atender, no outro dia tem mais 4. Aí se ele falar não, ele está fora, Elias. Fora o respeito por esse profissional, brilhantes profissionais saem assim, sem nenhum respeito. Sem nenhum respeito. Só porque disse um não, ele não tem direito de dizer não. Ele não tem direito de dizer, gente, eu não posso, que hoje eu estou preocupado com meu filho que está doente. De jeito nenhum. Aí você percebe que esse tipo de tapa-buraco, como a doutora Silvia falou, é incrível como isso cresce no meio político. E quando você vê na época de eleição, palanque é fazer política, fazer uma saúde de qualidade, que não tenha fila para cirurgia, fila para isso. E você vê que isso é palanque. E a gente percebe assim, meu Deus, por que não vai fazer concurso? Você está gastando o dinheiro, você está gastando, o profissional médico se paga em todas as suas atitudes. Ele paga na sua consulta, ele paga se for cirurgião, ele se paga, Elias. E ele é a finança de um hospital. Eu só vou botar você como paciente no lugar onde tenha médico. Onde tenha médico. Até o governo só promove o médico da família se tiver um médico da família. Se não tiver 1 mês, 2 meses, 3 meses, ele acaba aquele PSF. Como é que está essa distribuição dos médicos no Brasil, aqui em Alagoas? Aliás, tem um programa, que eu não sei como é que vocês observam, um programa Mais Médicos do governo federal. Bom, a retórica é sempre uma, eu não sei se isso corresponde à realidade. Também não sei se o resultado foi aquele proposto ou anunciado quando do início,
Mas como é que está essa distribuição dos médicos aqui no estado de Alagoas, para a gente ficar aqui no nosso torrão? Olha só, Elisa, eu vou devolver essa pergunta com uma outra. Vamos falar em estado de Alagoas, tá? Não pense em São Paulo, Rio de Janeiro, nada desses grandes estados. Você acha que capitais precisam de mais médicos? Não. Você pensa no mais médico para ele ir para onde? Sertão. Interiores mais longínquos, né? Onde ninguém queira ir. Isso, naquele postinho de saúde que tem mesmo lá num povoado. Então, olha como você entende, então, para isso ele deve receber a contento, para ele ser estimulado a ir para esses locais. Ele deve ter também um plano de cargos onde contemple ele ficar muitos anos ali, Elias. Porque eu não só vou para ficar 2 aninhos, depois eu vou voar dali, não quero não isso para minha vida. Não, eu tenho que oferecer a esse médico uma carreira que prenda ele nesse interior, que estimule ele a ficar ali, para que ele consiga se desenvolver na comunidade e ter apego a essa comunidade. Porque o que é o mais médico? É o médico de saúde da família. É aquele médico que fica naquela família anos a fio, 10, 20 anos, acompanhando aquela família inteira, que ele sabe de cor todo mundo daquela família, daquela área. A gente está perdendo essa proximidade. Aí, nisso, ele precisa ser valorizado. E a gente tem enfrentado. A gente está vendo que nossa federação está combatendo muitas coisas em favor do mais médicos. Por quê? Porque muita coisa que se foi prometido não está sendo cumprido. Né? Uma das... Reajuste. Outra é essa carreira médica que não está sendo valorizada. Para onde eu vou depois daqui? Então, daqui eu acho que capitais não era para ter mais médico. A capital deveria ter, sim, o médico concursado, o médico efetivo. Nada dessa história de PSS. Muito dinheiro, muito recurso. E a gente vê, viu? Não Cidade há, de Maceió por tem, esse sim, motivo, de mais médicos. Esse motivo não é uma desculpa para a gente não ter esse médico que vai. Aliás, eu lembro do Dr. Macário, que já foi secretário de saúde do município de Maceió, e na oportunidade, numa entrevista concedida aqui à CBN, algumas semanas antes de, infelizmente, vir a óbito, ele disse que estava muito entristecido, porque não tinha um único conjunto habitacional onde fora dada a oportunidade a ele de saber quantos diabéticos e quantos hipertensos tinham por lá e qual era a condição dessas pessoas. E ele disse isso com muita, muita tristeza, de que não teve as condições para fazer isso num único conjunto habitacional. Imaginar, você tem uma ideia disso, num município, num bairro da capital, a gente precisa começar por algum lugar, porque médico não é mágico, né? A gente não pode chegar nas piores condições possíveis e descobrir que é diabético e hipertenso na hora do pré-túmulo, porque definitivamente isso não é humano e o médico não vai conseguir fazer. Infelizmente, apesar de todo o esforço, talvez não seja suficiente para salvar a vida daquela pessoa, dar uma longevidade maior, o que é um lamento. Eu gostaria, nesse finalzinho aqui do nosso programa, que vocês pudessem se dirigir aos médicos e médicas do estado de Alagoas que estão nos ouvindo nesse momento. Uma mensagem, porque muitos estão passando nesse momento assédio, muitos estão passando nesse momento outras violências, da necessidade de se robustecer de outras coisas não médicas, como as questões legais, por exemplo, as leis que impõem agora outros desafios para os médicos, sob pena de, em determinado momento, receber uma denúncia descabida. Faculdade nenhuma, Elias, ensina a gente os direitos que nós temos, né? E isso eu me deparei com essa situação quando eu me formei há 25 anos atrás, e hoje eu também percebo que o médico não sabe o que é um adicional de insalubridade, para que serve, se for retirado, se ele não receber, ele não percebe. Muitos não percebem os seus direitos. Então, o sindicato está aqui para mostrar a ele esses direitos. Conte com o seu sindicato. Nós estamos aqui exatamente para isso,
nessa parte de ensinar, acolher e defender o médico. Essa é a verdadeira casa do médico, é o sindicato. Doutora Dilma. Eu só digo à população que faz medicina, toda a população jovem que vai à medicina, conheça o sindicato. Viva o sindicato. Porque isso ele só tem que ganhar, Elias. É proteção para ele. É proteção em todos os sentidos. E a gente está assim... Eu sempre penso assim, a gente só é forte juntos. Ninguém separado, todo mundo separado, ninguém é forte. Agora, juntos, somos fortes. E para unir as pessoas, o sindicato está de portas abertas. Ele paga se sindicaliza, preço risório é a sindicalização, e a gente está lá para acolher em todos os sentidos, ensinando, mostrando a ele o que é certo, mostrando uma medicina digna e, acima de tudo, amando o paciente. A gente tem como nascer, viver e morrer e nunca ter um contato com o médico? É possível? Não, né? Tem não, doutora? Não tem. Não existe isso. A gente precisa do médico, é uma profissão muito antiga, uma das profissões mais antigas. A gente precisa do médico que a gente nasce, do nascer. Eu acho que antes do nascer, quando eu estou lá no útero da minha mãe, eu já preciso do médico. Porque para parir, eu preciso hoje do médico. A gente antigamente paria com parteira, também pode parir, mas dali por diante a gente precisa do médico a vida até depois toda. De morrer, não é, doutora? Porque a gente vai passar pela mão de um médico também. Quando chega na saber hora da causa, final, né? Como na hora foi. final, provavelmente o médico é importante estar ali. Se o médico não puder fazer nada, ele pode fazer tudo, consolar quem fica, dar o ombro, um amigo, dizer aqui, eu estou aqui, se precisar de mim, eu estou aqui. Muito é mais bem. ou menos isso que a gente pensa na medicina. Doutora Silvia Mello, foi um prazer tê-la aqui conversando com Elias Ferreira. Ela é presidenta do Sindicato dos Médicos e de Médicas do Estado de Alagoas. A doutora Dilma Barbosa, que é a diretora tesoureira, eu quero aqui agradecer. Vamos colocando um ponto final no Conversando com Elias Ferreira desta terça-feira, sempre com a colaboração da OAB Alagoas, do Detran Alagoas e do Sindicato dos Médicos do Estado de Alagoas, contando sempre aqui com a produção e imagens de Marcos Vasconcelos. Estaremos de volta na próxima terça, contando sempre com a sua participação. Até lá!